Então, esse primeiro exemplo de trocar a fralda da criança sem ter que pensar, como se fosse ali uma atitude automática, ele é chamado de memória implícita. E quando essa sua capacidade de chamar, trazer para a memória sobre como você aprendeu a trocar a fralda, é uma memória explícita. Então, facilitando, implícita são as atitudes, a gente pode dizer que são as atitudes automáticas, sem você ter que precisar de mexer na sua memória, de tentar lembrar, porque você já treinou então a memória implícita. E aquela atitude que você precisa tentar lembrar e ir na memória é uma memória explícita. O autor do livro, o Daniel em português, ele conta uma experiência para falar sobre essa memória implícita, né? Que são aquela memória que ela está registrada e você não precisa se esforçar para ir atrás, é como se fosse uma memória automática. Ele fez um estudo científico, mas na verdade não foi um estudo, né? Foi uma observação informal que ele fez dentro da família dele quando a esposa dele teve 2 gravidez. Ele cantava para as crianças quando elas ainda estavam na barriga da esposa dele, nos últimos 3 meses de gravidez, porque ele conta aqui que são os 3 últimos meses da gravidez que a criança pode entender o som através da água ali que fica na barriga da mãe. E aí depois, quando essas 2 crianças, né, fizeram 1 semana de nascida, ele convidou um colega dele para um estudo científico, mas na verdade não era um estudo controlado, né, era só assim uma observação. E aí ele cantava 3 diferentes melodias ali na ordem, né? E quando ele cantava o som, a música que ele cantava para essas crianças quando elas estavam na barriga, eles observaram uma reação diferente nos olhos da criança. A criança ficou mais alerta. O olho dela eles perceberam que ficou mais assim alerta. E essa percepção de memória foi codificada porque eles entenderam que aquele registro de memória da voz dele, do Daniel, já estava sendo feita ainda quando as crianças estavam na barriga da mãe. Essa memória implícita, segundo os autores, elas acontecem exclusivamente e só memória implícita até os 18 primeiros meses. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.